Olá, queridos! Hoje nós vamos trazer o resumo do 37º dia do nosso desafio quaresmal e hoje nós vamos falar especificamente do Evangelho de São João. João Evangelista é um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje deste Evangelho. Qual é a intenção teológica do Evangelho de João? Basicamente é apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele vai dar muita ênfase para esse detalhe no Evangelho, né? Então, o Evangelho começa com uma informação muito importante, que já dá um spoiler, como nos outros Evangelhos eu disse, né? Parece que o versículo 1 de cada um dos Evangelhos já vai dizer tudo que o Evangelho quer apresentar para nós. E o Evangelho de João começa nada mais, nada menos, dizendo no princípio. Isso te lembra alguma coisa? Se você abrir a tua Bíblia no primeiro livro, o Gênesis começa assim, no princípio. Interessantíssimo. No princípio era o verbo. O verbo é o quê? A palavra, ou seja, o verbo já existia, né? Está fazendo uma ligação ali com o Gênesis 1. No princípio, onde Deus havia criado todas as coisas a partir do quê? Da palavra. Deus disse, faça-se, e fez. Então, a palavra, aqui o João está dizendo que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava junto de Deus, percebe? A palavra, o que é a palavra? A palavra é aquilo que é exterior do homem, aquilo que o homem bota para fora, a palavra é aquilo que sai de dentro do homem. Só que tem um detalhe muito interessante aqui, a palavra também é a vontade do homem, entende? Aquilo que o homem pensa, ele expressa em palavras. Então, João está dizendo que a palavra de Deus estava com Deus. Ou seja, a palavra e o proclamador são duas realidades diferentes, mas ele diz que a palavra era Deus. Isso é extremamente poderoso, porque na sequência, olha o que João vai dizer, ele vai dizer que esta palavra, que era o verbo, se fez carne. E se fez carne em quem? Em Jesus. Então, Deus disse, faça-se. A palavra de Deus, que sai de Deus, ela se encarna na pessoa de Jesus, poderoso. Então, a gente vai perceber ainda no capítulo 1, versículo 17 e 18, que a lei dada a Moisés, a graça, a verdade, tudo isso se humanizou em Jesus. Impressionante, né? Ninguém jamais viu a Deus. Quem o revelou foi Jesus. Uau, isso é fantástico. O Filho. Quem o revelou foi o Filho. Esse é o detalhe que vai marcar o Evangelho de João. A intenção teológica dele é essa, apresentar Jesus como Filho. Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui, o que a gente vai ver? João Batista aparecendo para dar testemunho. Por que ele veio? Para que ele veio? Né? As autoridades eclesiásticas mandam alguns emissários para questionar ele. Quem tu és? És o Cristo? És o profeta? Né? E aí ele vai dar testemunho. Não, eu não sou Cristo. Eu não sou. Então, ele vai apresentar. E aí ele apresenta Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Porque, assim, ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus e apresentando Jesus para aquela multidão como sendo o Cordeiro de Deus, ele vai dando a ele dá o título de Cordeiro de Deus, só que
aquela multidão, aquelas pessoas que começam a seguir Jesus, que vai conhecer Jesus a partir de João Batista, elas também começam a dar outros títulos para Jesus, outros nomes para Jesus, outros nomes para Jesus. Então não é apenas Cordeiro de Deus, ele passa a ser chamado de Filho de Deus. Tudo aqui, nesse ensino, ele é chamado de Filho de Deus, ele é chamado de Mestre, ele é chamado de Filho do Homem, ele é chamado de Messias, ele é chamado de Rei de Israel, ele é chamado de Jesus de Nazaré. Você prestou atenção? Não, claro que não. Ele recebe aqui 7 títulos. Só que nesse capítulo 1, ele recebe 7 títulos. E você vai ver esse número 7 muito marcante no Evangelho de João. Tudo João vai trazer para o número 7. E não sei se você sabe, o número 7 representa a perfeição, completa tudo. O número 7 é o número 7. Então, João vai trazer tudo para o número 7. Então, aqui a gente vai observar esse detalhe. Daqui a pouco eu vou falar de outras realidades que a gente descobriu no Evangelho de João. São muitas as realidades referentes aqui com o número 7. Depois nós entramos no capítulo 2, né? Jesus vai realizar o seu primeiro milagre. Presta atenção nesse detalhe. O seu primeiro milagre, né? E isso vai acontecer nas bodas de Caná pela intercessão da Virgem Maria. O que Jesus vai fazer? Ele vai transformar aquela água em vinho naquelas bodas, quando, né, o vinho já havia acabado lá no meio da festa. O vinho tinha acabado e Maria está ali. Maria percebe tudo e ela recorre a Jesus. Mulher, ainda não chegou a minha hora, que tem eu e ti com isso? E ela olha para aquelas pessoas e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus acaba pedindo eles para encher as talhas de água. Eles enchem as talhas de água e logo que eles enchem as talhas de água, Jesus, ele vai transformar a água em vinho. É o primeiro milagre público de Jesus. Em seguida, Jesus vai para o templo e ele vai afirmar sua autoridade no templo, fazendo o quê? Ele vai expulsar os vendilhões ali do templo. Vai ser um tumulto, porque, como nós já vimos nos outros evangelhos, os líderes não aceitam essa postura de Jesus. Eles começam a questionar Jesus. Jesus interrompe ali o sacrifício e Jesus, ele vai parar tudo, vai expulsar todo mundo, né? Então, assim, os líderes, eles questionam a sua autoridade. Que autoridade é essa? Quem é? Quem é ele? Ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus. Então, eles vão questionar. E ele fala: destrua esse templo que eu o reerguerei em 3 dias. Ele está afirmando que na sua morte, tudo vai se encontrar nele, no templo, porque todo mundo ia para o templo para se encontrar, né? Ele está dizendo que ele vai reerguer esse templo em 3 dias, né? Depois o que vai acontecer? Nós vamos ver no capítulo 3, um fariseu, né, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, foi encontrar com Jesus de noite, um homem extremamente inteligente, o Nicodemos, e ele queria tirar algumas dúvidas. Vejo que és, ele diz, vejo que és o mestre de Israel, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, se não for o próprio Deus. Jesus disse para ele: Nicodemos, em verdade digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ele fica: como pode o homem nascer por uma segunda vez sendo velho? Poderia ele entrar no ventre da mãe e nascer por segunda vez? Jesus, não. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não te maravilhes que eu te tenha dito que é necessário nascer de novo, que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito.
Então Jesus está dizendo para ele que ele precisa nascer de novo, e nascer de novo consiste em nascer da água e do Espírito. Presta atenção nesses detalhes, que o Evangelho de João, ele é cheio de mistérios, né? Então, a Bíblia diz que da Judéia Jesus vai para a Galileia e ele quer passar na Samaria. Ele devia passar pela Samaria, e então ele passa. E quando ele chega lá em Sicá, na localidade onde tem o poço de Jacó, quem chega para tirar água? A samaritana, uma mulher lá da Samaria, né? E Jesus começa um diálogo com ela, e ela meio que arisca: como pode, sendo tu judeu, vir falar comigo que sou uma mulher samaritana? E Jesus ignora tudo isso, e a mulher não quer falar com Jesus, mas ela vai todo dia tirar água ali. Naquele horário de meio-dia, era meio-dia. E aí Jesus fala: mulher, dá-me de beber. E ela: como se atreve a pedir a mim? Eu que sou mulher, samaritana, tu judeu, homem ainda, né? Aí ele disse: se tu soubesse quem é que te pede, tu é quem lhe pediria, ele te daria água viva. Ela: como daria, se nem balde tem? Jesus vai: mulher, todo que beber dessa água vai voltar a ter sede, não é que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aí ela pede da água, e Jesus vai falar para ela: vai chamar seu marido. Ela: não tem marido. Ele: verdade, tiveste 6, e o que agora tem não é teu. Tiveste 5, e o que agora tem não é seu. Você está no 6º marido. Então, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele não estava jogando na cara dela o pecado dela. Ele estava simplesmente dizendo para ela que até agora o número 6 é o ápice da imperfeição. Se o número 7 é o ápice da perfeição, o número 6 é o ápice da imperfeição. Então, ela estava vivendo o ápice da desgraça na vida dela, estava no número 6 da vida dela. Então, Jesus disse para ela: fica calmo, porque o 7º marido chegou. É o próprio Jesus. Então, presta atenção nos números 7 que vai aparecendo aí no Evangelho de João. Então, depois dos capítulos 5 aos capítulos 10, a gente vai ver alguns banquetes sagrados aqui. E no capítulo 5, Jesus aparece para aquele paralítico ali na piscina de Betesda. E Jesus vai curar o homem no dia de sábado. Ai, 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 ai. Ai, o B.O. tá armado. Jesus cura o homem no dia de sábado. E aí a liderança foi para cima do homem primeiro, né? Depois de Jesus. Mas ao final, sabe o que Jesus faz? Ele afirma que ele ele afirma que o seu pai, o seu pai trabalha no sábado, por isso ele também, que é filho, trabalha. Isso deixa a liderança extremamente irritada com Jesus. E aí eles começam a planejar um jeito de matar Jesus. E aí chegamos ao capítulo 6, aproximando-se da festa da Páscoa. Ele vai multiplicar pães e alimenta uma multidão. E eles querem mais pão, o povo não sacia, a multidão quer mais sinal. E Jesus começa: vocês querem sinal? Então tá. Eu sou o pão verdadeiro. Seus pais comeram pão lá no Maná, no deserto, e morreram. Eu sou o pão da vida. Uau! Ai, ai, ai. Gente, Jesus deixou aquele povo louco. A liderança não aguentava, não podia aguentar. E Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, que tem que comer da sua carne, tem que comer de sua carne, beber do seu sangue. Quem come da minha carne terá a vida eterna. Quem não come da minha carne não terá vida. E aquela palavra foi tão dura que a Bíblia diz que até os discípulos dele começaram a ir embora um por um.
Depois ficaram os 12, ele olhou para os 12 e falou: e vós não quereis ir com eles também, não? E aí Pedro se levanta e diz: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus antes ele aparece caminhando sobre as águas aí nesse capítulo 6. Aí chegamos no capítulo 7, na festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, ela conta a história dos israelitas no deserto, quando Deus os guiou por uma coluna de nuvem, de fogo, e deu água para eles no deserto, você lembra? E eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Então nunca mais parou de celebrar a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, o dia mais solene, lá vai Jesus. Então ele se coloca de pé e começa a pregar gritando. Diz a Bíblia que ele gritava e dizia assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu interior jorrarão rios de águas vivas. Uau! Jesus, ele mexeu muito com as autoridades eclesiásticas, se posicionando como filho de Deus. Esse é o grande detalhe. Isso vai custar muito caro para Jesus, no bom sentido, né? Observação, chegamos no capítulo 7, lembra dos números 7? Tem um detalhe muito importante aí. Os 7 primeiros capítulos, você vai perceber que em todos eles o evangelista João mencionou a palavra água. João Batista, no capítulo 1, batizando nas águas. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele fala para Nicodemos, tem que nascer da água do Espírito. No capítulo 4, ele pede de beber daquela água, aquela mulher. No capítulo 5, aquele homem na piscina de Betesda, paralítico, esperando o movimento das águas, para que a água pudesse movimentar. No capítulo 6, ele aparece andando pelas águas, para dizer que tudo isso culmina nele. Tudo. Ou seja, no capítulo 7 ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pegou aí? Porque aquele que crê em mim, conforme a palavra está dizendo aí, tudo que a Bíblia, as Escrituras está dizendo, aquele que crê em mim, do seu interior vai jorrar rios de água viva. Daqui a pouco você vai entender por que ele fala isso. Então chegamos no capítulo 8. No capítulo 8, versículo 12, Jesus vai afirmar: eu sou a luz do mundo. Alguns estão acreditando nele e seguem ele, tá tudo bem. Outros, porém, só pensam em matar Jesus. Por causa das afirmações exaltadas de Jesus. Eles estão pé da vida com aquilo que Jesus está fazendo. Aí chegamos no capítulo 10, na festa do Hanukkah. É a festa da dedicação do templo. Sabe onde nasceu essa festa? A gente já leu lá no livro dos Macabeus, onde Judas Macabeu limpou o templo daqueles ídolos que estavam contaminando e tornou aquele templo sagrado novamente. Então, Jesus, ele entra no templo e afirma que ele é o verdadeiro templo. Ele disse: eu e o Pai somos um. Uau! Jesus é demais. Então, eles só pensam em matar Jesus. Aí chegamos no capítulo 11 e 12, e nós vamos ter a história do amigo de Jesus chamado Lázaro. Isso é tremendo. Lázaro adoece, né? Lázaro fica doente, porém Lázaro mora perto de Jerusalém, é área de risco. Jesus não pode chegar lá não. Chegar ali está correndo risco, né? Então ele bem que poderia evitar e poupar a sua vida. Mas quando ele fica sabendo que Lázaro morreu, ele não pensa 2 vezes e desce para Betânia. Quando Jesus chega em Betânia,
Já havia 4 dias que Lázaro estava ali no túmulo. A Bíblia diz que Jesus parou de frente para o túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu ressuscitado. A notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou. Pensa no que vai dar. Então, os líderes já estão decididos a matar Jesus. Jesus vai para Jerusalém como rei. Como rei. Ele é aclamado como rei, mas rejeitado pelos líderes. Ele sacrificou sua própria vida por amor do seu amigo Lázaro. Então, nós chegamos aqui no capítulo 13, que vai narrar a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus vai preparar cada um deles para a sua morte. Era a última ceia. Ele se posiciona como um servo. Ele, Senhor e Mestre, se posiciona como um servo diante deles e começa a lavar os pés dos discípulos ali, para ensinar a eles que eles devem executar o mesmo gesto que ele está fazendo. Amar ao outro como ele, amar aos outros como ele os amou. Esse amor mostrará ao mundo quem é Jesus. Esse amor mostrará ao mundo quem é Deus de fato. E aí os capítulos 14 e 17, Jesus vai prepará-los para tudo que vai acontecer daqui para frente. Na verdade, ele começa a dar uma verdadeira catequese do Espírito Santo no 14, 15 e 16. Ele vai falar muito da pessoa do Espírito Santo. Ele afirma que vai ter que partir. Aí os discípulos ficam tristes. Como assim? Jesus diz: é do seu interesse que eu vá, porque se eu não for, o outro Paráclito não vos virá a vós. E é importante que ele venha, porque quando ele vir, ele vai revelar para vocês coisas que vocês não são capazes de pegar agora, que vocês não podem. Ele vai convencer o mundo a respeito da justiça, do pecado, do juízo. Ele vai fazer o papel perfeito de ficar convosco eternamente, coisa que eu não posso. Eu preciso ir. Ele é um advogado, ele é meu advogado. Ele é a presença de Jesus em todo tempo, a toda hora. O Espírito Santo, o João vai deixar muito claro que o Espírito Santo é a presença amorosa entre o Pai e o Filho, né? Aí ele vai pegar essa experiência aqui da videira e dos ramos, e ele vai dizer que o Espírito Santo, os seus discípulos são como esses ramos que permanecem na videira. Se me amar, tem esse detalhe, né? Então, esse amor entre o Pai e o Filho é que vai ser a graça neles, nos discípulos, entende? Então, quem ama permanece na videira, assim como os ramos, né? No tronco da videira. Então, o Espírito Santo ele vai dar força para os seguidores de Jesus, para levar esse mesmo poder aos outros, né? E ele diz que a sua missão é dar um testemunho verdadeiro. Então, ele afirma que assim como foi perseguido pelos seus, as lideranças, vocês também agora serão perseguidos. Todavia, ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Lá no capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Aí chegamos no capítulo 18, ao capítulo 20, os líderes enviam os soldados para prenderem Jesus. Eles enviam soldados para prender Jesus. Quando o soldado diz e pergunta, quem é Jesus? Ele diz, eu sou.
A Bíblia diz que os soldados caíram para trás. Eles caíram para trás. Por quê? Porque esse é o nome de Deus. Jesus usa essa expressão, eu sou, durante 7 vezes nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João. 7 vezes ele vai dizer, eu sou, por 7 vezes. Então ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus diz 7 vezes, eu sou. Então, você percebe? João, ele é muito preciso nisso. Além de outras 7 histórias que ele vai dizer, sou eu. Tá aí, tá? Depois a gente pode aprofundar nisso aí. Então, Jesus é levado a julgamento. Depois dessas afirmações acaloradas de Jesus, ele é levado a julgamento e depois de acentuar que de fato ele é o Filho de Deus. E o capítulo 18, 19, primeiro ele é levado ao sumo sacerdote, depois ele é levado ao governador romano Pilatos, e Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, mas ele afirma ser rei. Ele é rei e que o seu reino ele é para este mundo, mas não é deste mundo. Aí Jesus crucificado, sepultado, tem o túmulo selado e no primeiro dia da semana, Maria Madalena, a Magdala, aquela de Magdala, ela é a primeira a ir ao túmulo para ver Jesus. E ele então aparece para ela. Ele aparece para ela. E diz para ela, vai anunciar aos outros e a Pedro que eu estou vivo. E ela vai sair. Ela foi lá para acabar de ungir o corpo do Senhor, porque não pôde terminar de ungir na sexta-feira, né? E ela foi, porque sábado tinha um descanso sabático, aí ela não pôde, ela foi no domingo de madrugada e Jesus aparece para ela, vai, não me detenha. E ela foi a primeira discípula de Jesus ressuscitado aqui na ótica de João. E aqui tem um sinal poderoso. Vamos lá. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Lembra? Ele transformou a água em vinho, lá em João capítulo 2. Depois, Jesus realizou um segundo milagre, que foi a cura do menino, lá no capítulo 4. O Evangelho narrou os 2 primeiros milagres, depois não narrou mais. E aí teve o terceiro, o quarto, o quinto, o terceiro milagre, aí teve o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Nós só sabemos que depois da cura do menino, lá no capítulo 5, a gente viu a cura do paralítico. No capítulo 6, nós vimos Jesus alimentar 5.000 pessoas. Primeiro milagre, João narra, transforma água em vinho. Segundo milagre, a cura do menino. Terceiro milagre, a cura do paralítico, lá em João 5. Depois, quarto milagre, alimenta 5.000. Depois, quinto milagre, a cura do cego, lá no capítulo 9. E por último, a ressurreição de Lázaro, o sexto. Lázaro foi o sexto milagre. A ressurreição de Lázaro aponta para estes milagres que Jesus fez, porque até ali a ressurreição de Lázaro foi o ápice dos milagres que ele realizou no Evangelho de João. Então, a ressurreição de Lázaro, ele aponta para esses milagres e para todos os outros
na história ali do Evangelho de João. Todavia, agora vem o milagre dos milagres, a ressurreição de Jesus dos mortos. Ele é o 7º milagre no Evangelho de João. Quer dizer, ele abarca todos os milagres da história da humanidade na sua ressurreição. Uau! Tudo está na ressurreição de Cristo. Depois ele encontra os seus discípulos, né? Aparece a eles ressuscitado, sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia. E aí no capítulo 21, os discípulos voltam à vida normal deles. Estão lá pescando e não pega nada, né? Eles não reconhecem Jesus, que por sua vez chega lá e dá ordem para eles jogarem as redes do outro lado do barco. Aí eles vão lá e jogam. Quando eles jogam, eles pescam uma quantidade de peixe. E só aí eles reconheceram quem era Jesus. Depois dessa pesca aí que eles viram. Ou seja, quem obedecer e não focar nas suas próprias habilidades, vai obter sucesso nessa vida. Jesus então fala com Pedro, coloca nele a autoridade para que ele assuma o seu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora recebe essa autoridade, essa confirmação do chamado que Jesus já havia feito para ele, né? E afirma que ele, Pedro, também um dia vai ser capaz de dar a sua vida como Jesus, né? Antes Jesus tinha falado lá no outro evangelho que ele ia negar, né? Agora, na outra palavra, na outra passagem, Jesus tinha falado que ele ia negar. Agora Jesus está dizendo para ele que ele um dia vai dar a vida como Jesus. De fato, a gente vai ver que lá na frente Pedro entregou sua vida e não sentiu digno morrer crucificado como Jesus e pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo, né? Então, e aí o Evangelho de João, ele termina narrando a história do próprio João. Ele não vai entregar a vida como Pedro, mas ele vai passar o resto da sua vida testemunhando a vida de Jesus. Ele vai escrever tudo sobre Jesus. Nós vamos ver muita coisa ainda do João aqui nas Sagradas Escrituras que a gente vai ler. Não é só o evangelho aqui que ele escreveu. E ele vai passar o resto dos dias da vida dele escrevendo sobre Jesus. E ele termina dizendo que as coisas que Jesus fez, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam caber tudo. Nem os livros do mundo inteiro ia caber tudo que Jesus fez. E assim nós finalizamos o Evangelho de João nesse dia de hoje. Deus te abençoe e amanhã eu te espero às 6 da manhã.